Olá, boa tarde. É sempre um prazer estar com você aqui no quadro Sala de Entrevista do Portal da Assembleia. E olha só, hoje nós vamos conversar com o presidente do INPU, do Instituto Municipal de Paisagem Urbana, Fábio Henrique de Carvalho. E vamos falar sobre paisagismo na capital maranhense, São Luís como patrimônio histórico da humanidade. Isso porque em Goiás aconteceu recentemente um encontro com as cidades patrimônios mundiais. E São Luís, é claro, não poderia deixar de estar presente. O Fábio Henrique, inclusive, foi representando o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior. Antes de mais nada, que satisfação, que bom revê-lo e tê-lo aqui no Portal da Assembleia, no quadro Sala de Entrevista. Obrigado, boa tarde, Juraci, boa tarde, Sabrina, boa tarde a todos os telespectadores da TV Assembleia. É um prazer estar aqui para que a gente possa ter esse bate-papo e falar um pouco sobre essas ações, tanto do INPU quanto da Carta Compromisso de Goiás, que foi assinado no dia 15 de agosto desse mês. É justamente sobre esse tema que a gente começa a conversar. Essa carta que foi produzida a partir do encontro com representantes das cidades que são patrimônios mundiais, chamados sítios patrimoniais, ela produziu uma série de questões que, inclusive, serão debatidas no Congresso Nacional. O que foi de melhor debatido e que pode trazer benefício aqui para o povo ludovicense, para a nossa cidade de São Luís? Bem, Juraci, foram 3 dias de intensas reuniões e a partir dessas reuniões foi confeccionada a Carta de Goiás, uma carta que foi elaborada pelos 13 prefeitos e pelos seus assessores, que são prefeitos responsáveis pelas 3 cidades que detêm o título de Patrimônio da Humanidade, juntamente com o IPHAN e com o Ministério da Educação, o Ministério do Turismo, o Ministério da Cultura, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério das Cidades, para que a gente, a partir desse momento, a gente tenha novas diretrizes que vão ser foco da revitalização patrimonial. A gente teve esse último encontro ocorrido em 1971, na cidade de Salvador, que gerou a Carta de Salvador. Já faz muito tempo, Muito tempo, 47 anos. Então, várias diretrizes nasceram a partir daquela Carta Compromisso. E hoje, 47 anos depois, a gente tem a Carta de Goiás, que vai para o Congresso Nacional para que ela possa virar lei. E a partir desse momento a gente vai começar tendo os avanços esses que a cidade de São Luís já vem tendo. Sobre essas diretrizes, o que foi versado nesse encontro? Mobilidade urbana, transporte, turismo, o que foi debatido? Todos esses pontos, dando um foco especial para fontes de financiamento do centro da cidade, nessas áreas de habitação, nas áreas de mobilidade urbana, nas áreas de saneamento básico. Então, todos esses pontos, eles foram levantados nessa carta com o intuito que essas 13 cidades tenham um tratamento diferenciado. Elas não vão passar na frente de nenhuma outra cidade, das quase 6 mil cidades brasileiras. Mas essas cidades, pela importância que os gestores dessa cidade têm em representar uma cidade que é detentora de um título de patrimônio mundial, eles têm que ter um acesso com maior facilidade junto ao governo. Um olhar diferenciado, sem dúvida, né? Sem dúvida. E no caso aqui de São Luís, né? O que foi apresentado, né? A contribuição que São Luís, como patrimônio cultural da humanidade, deu a este encontro lá em Goiás. Goiás Velho, né? Goiás Velho fica ali a 100 quilômetros, né? A primeira capital do estado. E um dos pontos que nós batemos foi da necessidade de termos habitação no centro da cidade de São Luís. A gente tem muitos imóveis que estão em situação de abandono, em desuso, e a gente precisa incentivar e tornar esses imóveis próprios para habitação. E a gente resolve de uma vez vários problemas. Acaba com aquela situação que caracteriza o abandono, melhora a situação de segurança pública, mobilidade urbana, já vista que a pessoa pode sair de lá para o trabalho, para uma empresa privada ou para um ente público. Então a gente resolve vários problemas trabalhando especificamente o centro da cidade. No que diz respeito ao paisagismo em São Luís, quais têm sido as ações por parte do INPU para dar uma melhorada na arborização da capital maranhense, por exemplo? Então, Juraci, o prefeito Edivaldo Holanda tem um compromisso de campanha de entregar no seu segundo mandato 40 praças, né? E nós estamos trabalhando, algumas praças estão sendo entregues, recentemente foram entregues 2 praças. E nós, no Rio Anil, né? No Rio Anil foi uma, e o Largo do Marajá, que fica ali na região do centro da cidade também. E nós vamos intensificar e entregar essas obras, que são em parcerias com o IPHAN, algumas também em parceria com o governo do estado do Maranhão, mas vamos enfatizar aqui, por exemplo, a Praça Pedro II, a Praça Deodoro e o Largo do Carmo, que iniciará agora, no segundo semestre,
obras essas importantes e estruturantes para a cidade de São Luís, que são capitaneadas pelo governo, pelo IPHAN e são com o apoio da Prefeitura Municipal de São Luís. Presidente, é fundamental que essas praças sejam recuperadas Sim. em São Luís, que o verde, né, volte a ter uma tonalidade forte na capital maranhense. Mas vejo que também é de fundamental, imprescindível importância de que a própria população tenha um sentimento maior de pertencimento. Porque, sinceramente, eu vejo em alguns momentos, algumas praças que são recuperadas, está lá, a luminária quebrada, a tubulação já não funciona mais, né? Lixo colocado em lugar inapropriado, despejado de forma equivocada. Como é que o senhor vai fazer como presidente do INPU para buscar uma conscientização da população também? É uma via de duas mãos, né? O poder público ele não tem condições de fazer uma zeladoria plena se a população não assim ajudar. Então a gente precisa envolver a comunidade, para isso que foram montados comitês. Esses comitês das praças, eles são feitos entre o poder público e a comunidade, onde é eleito através da própria comunidade uma pessoa, um comitê, que será responsável fazendo esse canal entre o poder público e a comunidade. E essas ações, elas têm sido um facilitador e têm ajudado bastante a Prefeitura de São Luís a melhorar algumas praças. Evidentemente que a gente tem alguns pontos que ainda é muito difícil e a gente precisa dessa colaboração da população, a gente precisa dessa ação conjunta, porque sem o apoio da população a gente vai sempre voltar nesse problema. A questão é de conscientização mesmo, né? São muitos espaços públicos que são revitalizados e com pouco tempo eles estão com aspecto de abandono em face da degradação exacerbada. E isso a gente precisa mudar, é preciso gerar sensação de pertencimento, é preciso ter amor pela cidade, é preciso a pessoa ter responsabilidade e entender que o seu papel de cidadão também é cuidar da zeladoria da cidade. Ô Fábio, você, além de presidente do Instituto Municipal de Paisagem Urbana, o INPU, também acumula o cargo de subprefeito de São Luís. E nessa parte específica, como é que anda o entendimento e dentro da área de atuação do subprefeito, né, para a realização de trabalhos em parceria com o governo do estado na área do centro, por exemplo, de São Luís? A parceria tem sido muito frutífera e tem sido muito boa, né? A gente tem uma ligação, a gente, que eu me refiro ao município de São Luís, a Prefeitura de São Luís, tem uma ligação muito forte com o IPHAN local, com o presidente Maurício, superintendente Maurício Tapari, bem como com a presidente nacional do IPHAN, que é a maranhense, a Cátia Bogeia. Nós temos muito diálogo e muito contato. E também com o governo do estado do Maranhão, que tem feito várias ações em conjunto conosco. Nós, no ano de 2015 e 2016, nós entregamos alguns logradouros no centro, especificamente na área da Praia Grande, como a Praça Nauro Machado, a Praça Valdelino Cécio, a Praça da Faustina. E essas ações, elas estão se expandindo em parceria com o governo do estado, em parceria com o IPHAN, para que a gente possa, cada dia que passa, melhorar e avançar mais na revitalização desses logradouros da cidade de São Luís. Por falar em revitalização e requalificação também, essa parceria entre Prefeitura e IPHAN está fazendo com que a Praça do Panteão, a Praça Deodoro, a Rua Grande, né, elas passem por uma repaginação, né, e vão ser entregues de modo muito diferente, né, do que estavam. Né? Uma cidade nova, né? A gente tem hoje um volume de obras que beira a casa dos 100 milhões de reais na cidade de São Luís. Somente nesse eixo Deodoro, Rua Grande e o Largo do Carmo, que a obra vai iniciar agora ainda neste ano, a gente tem aí quase 70 milhões, quase 70 milhões de investimentos, com mais a Praça Pedro II e outros investimentos importantes, como no antigo CIOG, que será a faculdade, Palácio das Lágrimas e muitos outros, a gente tem ações muito impactantes na cidade de São Luís. A gente tem a certeza que daqui a pouco tempo a gente entregará uma cidade nova para a população. Então são pontos que eram verdadeiras feridas, gargalos que estão sendo, essas feridas estão sendo todas cicatrizadas. Aquele doente está sendo entregue para a sociedade novinho em folha, pronto para ser utilizado com responsabilidade e com consciência. E com uma nova qualidade de vida, né? Sem dúvida nenhuma, porque a gente precisa e a gente está preparando a cidade para o turismo. E para que a gente possa preparar a cidade para receber o turista, a gente precisa fazer com que essa cidade seja bom para a gente. E é isso que nós estamos fazendo. Eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista do Portal da Assembleia com Fábio Henrique de Carvalho, presidente do INPU, Instituto Municipal de Paisagem Urbana, e também subprefeito de São Luís. Muito obrigado pela presença, sucesso
Seja sempre bem-vindo aqui. Muito obrigado, estou à disposição sempre que a TV assim quiser, estarei às ordens.